irmão dava em cima de todas as garotas com quem eu namorava, meus pais sempre o defendiam, então eu dormi com a nova namorada dele e assisti enquanto ele perdia completamente a cabeça. Ei, Reddit, eu sou Kai, 28 anos, homem. Meu irmão mais velho tinha esse hábito em que tratava meus relacionamentos como prática de tiro ao alvo. Dava em cima de todas as garotas por quem eu ficava sério, cochichava lixo no ouvido delas sobre mim e depois agia como se estivesse apenas sendo protetor. Eu engoli isso por anos, até o dia em que eu peguei na cama com a minha namorada mais recente. O que eu fiz depois disso explodiu a família inteira. Pegue alguns lanches, porque essa história é intensa. Não estou contando essa história porque me orgulho de como ela terminou. Estou contando porque funcionou e, honestamente, eu faria cada parte de novo. Deixe-me contar sobre o meu irmão Hunter, 32 anos, representante de vendas farmacêuticas, ganhando cerca de 140 mil por ano antes dos bônus. Dirige um Audi prateado que ele chamou de Sylvia, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre a personalidade dele. Ele tem esse sorriso que faz as mulheres esquecerem que tem padrões e faz os homens esquecerem que tem coluna. O cara entra numa sala e, de alguma forma, vira o centro dela em 3 minutos. Meus pais o trataram como se ele fosse a segunda vinda de Cristo desde que éramos crianças. Em toda foto de família ele está bem no centro, parecendo que acabou de sair de um anúncio de colônia. Em todo jantar de feriado a conversa gira em torno do último recorde de vendas do Hunter, do novo relógio do Hunter, da viagem do Hunter para Miami com a equipe regional. Quando eu terminei meu serviço na Marinha, com uma condecoração por excelência em logística durante uma missão que realmente importou, meu pai passou a maior parte do jantar de boas-vindas perguntando ao Hunter sobre seus números trimestrais. Eu estava sentado ali com meu uniforme de gala e meu pai estava genuinamente mais interessado em projeções de receita farmacêutica. Essa é a casa em que eu cresci. Parei de esperar a aprovação deles por volta dos 25 anos. O que eu não conseguia parar de me importar era o Hunter destruindo sistematicamente todas as mulheres com quem eu tentava construir algo real. A primeira foi Camille, durante meu 3º ano da faculdade. 7 meses juntos, ela era pré-medicina, engraçada, tinha toda a vida mapeada de um jeito que fazia você sentir que fazia parte de algo bom. Eu realmente achava que tínhamos um futuro. Então, de repente, ela começa a agir como se eu fosse um estranho, mensagens de uma palavra, planos cancelados, aquele afastamento lento que te diz que algo mudou, mas ninguém vai explicar o quê. Quando finalmente a confrontei sobre isso, ela me contou a verdade. Hunter vinha mandando mensagens para ela, disse que tinha mencionado algumas preocupações sobre mim, coisas que o preocupavam. Perguntei que coisas. Ela foi vaga, disse que Hunter contou que eu tinha um temperamento difícil, que eu já tinha tido problemas antes, que nossa família se preocupava com a minha estabilidade e que ela deveria ter cuidado para não se apegar demais. Ele disse que só estava cuidando dela porque realmente se importava com o bem-estar dela. O homem tinha falado com ela talvez 4 vezes no total, 4, e de repente estava profundamente investido no bem-estar dela. Tentei explicar, disse que Hunter estava mentindo, que eu nunca tive problemas com nada, exceto talvez comer pizza demais durante a semana de provas finais, mas quando alguém planta essa semente de dúvida, não importa o que você diga. Ela olhava para mim como se estivesse esperando a loucura aparecer, como se cada palavra que eu dissesse apenas confirmasse o que Hunter tinha avisado. 3 semanas depois ela terminou comigo, disse que precisava de espaço para focar nos estudos. 2 meses depois disso, ela estava no Instagram do Hunter em um lounge na cobertura, o braço dele em volta da cintura dela, como se ele tivesse ganhado um prêmio numa feira de interior. Eles duraram 5 semanas antes de ele parar de atender as ligações dela, porque o Hunter não quer realmente ela, ele só quer provar que pode tirá-la de mim. A pior parte é que encontrei a Camille cerca de 1 ano depois em uma cafeteria perto do campus. Ela parecia envergonhada quando me viu, fizemos uma conversa constrangedora por cerca de 30 segundos antes de ela dizer algo que ainda fica comigo. Eu deveria ter perguntado a você em vez de acreditar nele, me desculpa. Eu disse que estava tudo bem, o que era mentira, mas o que eu deveria dizer? A segunda foi a Lia. Mesma abordagem, execução mais lenta. Estávamos juntos há quase 1 ano quando Hunter começou a aparecer em todos os lugares onde ela ia, a cafeteria onde ela fazia as leituras da pós-graduação, a academia onde ela fazia a aula de spinning nas noites de terça-feira, o estacionamento do trabalho dela numa tarde aleatória. Sempre amigável, sempre tão preocupado com o irmão mais novo, sempre soltando pequenos comentários sobre meu estado mental. Ele disse a Lia que eu tinha problemas de raiva, que eu tinha me envolvido em brigas, que nossos pais tinham discutido me colocar em tratamento, mas que eu era orgulhoso demais para aceitar. Ele se pintou como o irmão mais velho preocupado, apenas se certificando de que ela entendia no que estava se metendo. Nada disso era verdade. Passei 4 anos na Marinha como especialista em logística. Você não sobrevive àquele ambiente sendo um cabeça quente que não consegue se controlar, mas o Hunter vendeu as mentiras tão bem que a Lia começou a me tratar como se eu estivesse a um dia ruim de surtar. Ela se encolhia quando eu levantava a voz por qualquer coisa, mesmo se eu estivesse apenas animado com um jogo na televisão. Esse relacionamento sangrou lentamente ao longo de 4 meses.
A terceira foi René, e a René é onde eu finalmente parei de ser o irmão mais novo compreensivo. Nos conhecemos na minha academia, enfermeira pediátrica no hospital infantil, energia calma, ela fazia você sentir que tudo ia dar certo não importasse o quão ruins as coisas parecessem. Namoramos por 14 meses. Eu estava economizando para um anel, tinha toda uma proposta planejada naquele lugar que ela amava no centro da cidade. Então meus pais deram a festa de aniversário de casamento deles. Hunter vinha rodeando a René por semanas antes disso, mensagens aleatórias, convites para almoçar, já que supostamente trabalhavam perto um do outro, comentários nos jantares de família sobre como ela estava fora do meu alcance, entregues como piadas, mas acertando como golpes direcionados. Eu o puxei de lado no dia de ação de graças e disse na lata para ele se afastar, falei que sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele riu, colocou a mão no meu ombro como se eu fosse uma criança confusa fazendo birra e disse que não fazia ideia do que eu estava falando, disse que talvez eu devesse conversar com alguém sobre esses problemas de confiança. Casa dos meus pais, fevereiro, 30 anos de casamento, família estendida, vizinhos, colegas de golfe do meu pai, comida com serviço de buffet, uma tenda alugada no quintal, um DJ tocando R&B antigo. Talvez 150 pessoas espremidas em cada canto da propriedade. Eu deveria estar comemorando, mas em vez disso passei 2 horas observando Hunter trabalhar a René como um golpe longo e calculado. Toda vez que eu me aproximava para ver como ela estava, ele se afastava casualmente. Toda vez que algum tio me puxava para uma conversa sobre o jogo do fim de semana passado ou sobre o novo barco de pesca dele, o Hunter se materializava ao lado da René em questão de segundos, cochichando e rindo. Meu melhor amigo Tai estava lá, nós nos conhecíamos desde o futebol do ensino fundamental, ele já tinha visto o padrão do Hunter se repetir 2 vezes antes. Por volta das 9 horas ele agarrou meu braço perto da mesa de bebidas e me puxou para o lado. Irmão, você precisa ir embora agora, pega a René e vai, essa é a festa dos seus pais e aquele ali é seu irmão dando em cima da sua garota na frente de 100 parentes. Ele está te provocando, cara. Se você partir para cima dele aqui, você vai ser o vilão para sempre. Leva René, finge uma dor de cabeça, só sai daqui. Ele estava certo, eu deveria ter ouvido, mas eu estava cansado de fugir dos eventos da minha própria família, cansado de deixar o Hunter controlar onde eu podia existir e quando. Por volta das 10 horas eu não consegui encontrar nenhum dos dois, conferi a cozinha, a sala de estar, o quintal onde o DJ ainda tocava ARF, o Indie End Fire, nada. Então subi para usar o banheiro e ouvi sons vindo do meu antigo quarto no fim do corredor, sons que fizeram meu estômago afundar. Eu não arrombei a porta, não gritei, apenas girei a maçaneta e empurrei como se estivesse abrindo qualquer outra porta em qualquer outra noite. Hunter estava na minha cama de infância com a René embaixo dele, o vestido dela amontoado, a camisa dele no chão ao lado dos meus antigos troféus de beisebol da liga infantil. Eles congelaram quando a luz do corredor os atingiu. 5 segundos de silêncio absoluto, o baixo do DJ lá embaixo vibrando através do assoalho, então o Hunter sorriu, aquele sorriso presunçoso que eu vi a vida inteira. Nunca ouviu falar em bater antes, cara? Aqui foi onde eu cometi meu primeiro erro. A jogada inteligente era óbvia, tirar o telefone do bolso, gravar tudo e ir embora com uma vantagem para usar depois. Em vez disso eu fiquei parado, congelado, enquanto 28 anos de ser ignorado ferviam no meu peito. Hunter saiu de cima da cama, levou o tempo dele abotoando a camisa, caminhou direto até mim, ficou perto o suficiente para eu sentir o cheiro da colônia dele. Relaxa, irmãozinho, ela é uma mulher adulta, fez a própria escolha, talvez se você fosse mais interessante ela não precisasse procurar em outro lugar, sabe? Então ele me empurrou, as 2 mãos espalmadas no meu peito, forte o suficiente para me fazer bater na parede do corredor. Eu perdi o controle. Um único soco limpo, carregando 28 anos de frustração. Ele caiu, bateu a cabeça no batente da porta ao descer, abriu um corte acima do olho. Em seguida eu dei um chute direto no estômago dele, ele fez um som como um balão murcho. Depois disso eu recuei imediatamente, não dei outro soco, apenas fiquei ali enquanto ele começava a gritar como se eu tivesse tentado matá-lo. A casa inteira veio correndo, passos trovejando escada acima. Meu pai entrou primeiro, viu Hunter no chão sangrando, me viu de pé sobre ele e tomou a decisão em cerca de meio segundo. Ele não perguntou o que tinha acontecido, não notou a René no canto tentando arrumar o vestido, apenas viu o filho dourado machucado e o outro filho responsável. Hunter fez o papel de vítima como se estivesse ensaiando havia anos, agiu confuso, disse que eu o ataquei sem motivo, nunca mencionou o empurrão, nunca mencionou o que estava fazendo quando eu abri aquela porta. Minha mãe chorava, meu pai gritava, parentes lotavam o corredor perguntando o que tinha acontecido. René já tinha descido e desaparecido. Alguém chamou a polícia. 20 minutos depois eu estava algemado na garagem dos meus pais, enquanto Hunter estava sentado na varanda com gelo no rosto, aceitando a simpatia de pessoas que tinham me visto crescer. Agora meu primo Darnell se torna importante aqui.
Ele estava naquela festa, não éramos particularmente próximos, mas ele foi a única pessoa além do Tai que realmente viu o quadro completo naquela noite. Ele estava subindo as escadas para usar o banheiro quando Hunter me empurrou, viu tudo. Quando a polícia chegou, Darnell tentou contar o que realmente aconteceu, tentou explicar que o Hunter empurrou primeiro, mas meus pais o calaram. Meu pai chegou a puxar o Darnell de lado e disse para ele ficar fora dos assuntos da família, disse que isso era entre irmãos e que ele não entendia o contexto completo. Darnell recuou. Ele me ligou 3 dias depois e pediu desculpas, disse que deveria ter falado mesmo assim. Eu disse que não era culpa dele, ele tinha 23 anos sendo mandado calar a boca por pessoas com o dobro da idade dele, o que ele deveria fazer? Mas Darnell se lembrou de tudo, e isso iria importar mais tarde. Eles me levaram para a delegacia, acusação de agressão, fiança fixada em 15 mil. O policial que estava me registrando perguntou se eu queria falar sobre o que tinha acontecido. Eu disse que meu irmão estava na cama com a minha namorada e eu bati nele uma vez. Ele assentiu como se já tivesse ouvido exatamente essa história 100 vezes. Liguei para meus pais da cela de detenção. Minha mãe atendeu no quarto toque. Nós não vamos pagar sua fiança. Você precisa aprender que ações têm consequências. Perguntei se o Hunter tinha contado a ela o que estava fazendo quando eu entrei, o que ele estava fazendo com a minha namorada no quarto da minha infância. Uma longa pausa. Então ela disse que isso não era problema dela, que violência nunca é a resposta, e desligou. Fiquei naquela cela por 6 horas, revivendo cada momento em que dei a essas pessoas o benefício da dúvida, cada vez que perdoei o Hunter, cada feriado em que sorri apesar do favoritismo óbvio. O cara na cela ao lado perguntou pelo que eu estava ali, contei a versão curta, ele riu e disse que família é superestimada. Ele não estava errado. Tai apareceu à meia-noite com o dinheiro da fiança, 15 mil das economias dele, porque é assim que a lealdade de verdade se parece. Ele apenas assinou a papelada, me levou para o apartamento dele e me entregou uma garrafa de água da geladeira. Sentado no sofá dele naquela noite, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Chega de bancar o bonzinho, chega de esperar que meus pais vissem a verdade, chega de ser o bom filho que sempre acabava queimado. Hunter tirou 3 mulheres de mim porque podia, porque nunca havia consequências, porque nossos pais o protegiam de tudo. Ótimo, se era assim que o jogo funcionava, eu aprenderia a jogar melhor. Eu desapareci da vida da minha família por mais de 1 ano. Troquei meu número de telefone, me mudei para um apartamento novo do outro lado da cidade onde ninguém do círculo da minha família iria esbarrar comigo por acaso. Aniversários, feriados, almoços de domingo, tudo apagado do meu calendário. Deletei minhas redes sociais antigas e comecei de novo com perfis que só meus amigos de verdade conheciam. Quando minha mãe mandou mensagem para meu número antigo perguntando onde eu estava na Páscoa, eu não vi. Quando meu pai deixou uma mensagem de voz dizendo que eles queriam conversar e resolver as coisas, eu nunca ouvi. Quando minha tia tentou me rastrear através do Tai, ele disse que eu tinha me mudado para outro estado por trabalho. Apagão total. No começo foi estranho, libertador, mas estranho, como tirar uma mochila que você usou por tanto tempo que tinha esquecido quanto ela era pesada. Nas primeiras semanas eu continuava pegando o telefone para checar grupos de família que não existiam mais, quase dirigia até o almoço de domingo antes de lembrar que eu não fazia mais isso. Velhos hábitos demoram para morrer. Tai me mantinha atualizado sobre as fofocas da família porque eu não conseguia evitar a curiosidade. Hunter contou a todo mundo que eu tinha tido um colapso, disse que a acusação de agressão provava que ele sempre esteve certo sobre mim. Meus pais compraram completamente essa história, disseram aos parentes que eu estava recebendo ajuda em algum lugar, uma forma elegante de dizer que o outro filho finalmente surtou. Ninguém questionou a versão, ninguém entrou em contato para ouvir meu lado. A família tinha a narrativa dela, e eu não estava lá para contradizer. Ótimo, que pensassem o que quisessem, eu tinha trabalho a fazer. Eu era coordenador de operações em uma empresa de equipamentos médicos, um emprego decente, bons benefícios, potencial limitado, o tipo de cargo em que você pode ficar 20 anos, se aposentar com uma pensão modesta e absolutamente nada para mostrar do seu tempo na Terra. Aquilo não seria mais eu. Naquele ano eu fui agressivo em mudar minhas circunstâncias. Peguei todos os projetos que ninguém queria, porque é ali que você se prova. Fiquei até tarde quando todo mundo ia embora, não para impressionar ninguém, mas porque eu realmente queria entender cada parte da operação. Chegava cedo quando o escritório ainda estava escuro. Me certifiquei em análise de cadeia de suprimentos com aulas noturnas 3 vezes por semana. Comecei a fazer networking com pessoas em cargos de liderança em vez de esperar que as oportunidades me encontrassem. O trabalho deu resultado. Em agosto eu fui promovido a gerente regional de operações. Saí do meu apartamento apertado com torneira vazando para um lugar com espaço de verdade na bancada e uma vaga de estacionamento. Comecei a ir à academia 6 dias por semana. Meu primo Darnell entrou em contato por essa época. Ele se sentia culpado por ter ficado quieto na festa e queria compensar de alguma forma. Eu disse que não havia nada a compensar,
mas ele insistiu em manter contato. Começou a aparecer no meu novo lugar para assistir aos jogos. Descobri que tínhamos mais em comum do que eu imaginava. Ele trabalhava com segurança de tecnologia da informação e tinha um lado cínico que combinava perfeitamente com o meu. Passávamos domingos inteiros zoando nossa família extensa enquanto comíamos asas de frango. Darnell se tornou minha segunda fonte de informações. Ty sabia o panorama geral do drama familiar, mas Darnell ainda era convidado para eventos, ainda ouvia as conversas sussurradas nos churrascos de família. Entre os dois, eu tinha olhos em todos os lugares sem precisar mostrar o rosto. Ty apareceu uma noite, parou na porta e olhou em volta do meu novo lugar. Você está diferente, cara. Como assim? Não sei, como alguém que descobriu o que quer e parou de pedir permissão para ir buscar. Ele estava certo. Algo em mim tinha mudado. Eu não era mais o irmão mais novo compreensivo, eu estava apenas esperando, construindo, me preparando. A acusação de agressão foi arquivada em abril. Hunter nunca levou adiante formalmente, porque isso significaria explicar em tribunal porque estava na cama com a namorada do irmão. Pequena vitória. Então novembro aconteceu. Darnell me ligou numa noite de terça-feira e, pela primeira vez em meses, havia empolgação de verdade na voz dele. Cara, você ficou sabendo? Hunter está com uma namorada e, olha só, ele está completamente apaixonado, postando ela o tempo todo, falando de futuro, tudo isso. As pessoas estão dizendo que ele vai pedir ela em casamento até o dia dos namorados. Eu me endireitei na cadeira. Como ela é? Darnell me deu o panorama completo. O nome dela era Whitney, final dos 20 anos, corretora imobiliária trabalhando no mercado suburbano de alto padrão. Ela era toda de frases motivacionais às 6 da manhã e fotos de brunch ao meio-dia, de acordo com a fofoca da família. Ela era completamente obcecada pela imagem do Hunter, o carro, os relógios, o estilo de vida. Ela já tinha redecorado o apartamento dele 2 vezes e vivia soltando indiretas sobre estilos de anel. Basicamente, ela era uma versão feminina dele. Darnell disse, em outras palavras, que ela era exatamente o tipo de pessoa que abandonaria o barco no segundo em que algo mais brilhante aparecesse. Guardei isso na cabeça. 3 semanas depois, Ty me convidou para uma festa de fim de ano no centro da cidade. A namorada de um colega de trabalho dele conhecia a Whitney da academia. Whitney estaria lá sem o Hunter. Pensei nisso por exatamente 2 segundos e então peguei meu casaco. Eu a avistei perto da mesa de bebidas cerca de 1 hora depois. Ela não era difícil de encontrar, tudo de grife, risada alta, 2 amigas que ela claramente ignorava enquanto examinava o salão como se estivesse procurando algo melhor do que o que tinha em casa. Eu não me aproximei, nem sequer olhei na direção dela. Apenas fiquei encostado. Numa mesa alta com o Ty falando de absolutamente nada importante. Ela se aproximou. Você é amigo do Ty, né? Você me parece familiar, mas não consigo lembrar de onde. Eu disse meu nome e observei o rosto dela com atenção, nada. O Hunter nunca tinha me mencionado para ela. O irmão instável que o atacou sem motivo não valia a pena ser citado, não combinava com a imagem que ele vendia. Conversamos por talvez 20 minutos, coisas superficiais, o trabalho dela com imóveis, meu trabalho em logística, o circuito interminável de festas de fim de ano. Ela mencionou o Hunter uma vez, e foi para reclamar, disse que ele estava trabalhando até tarde de novo, disse que ele andava distante, disse que sentia que não era mais prioridade. Eu não dei nada para ela usar, disse que aquilo parecia frustrante, mudei de assunto, perguntei sobre os negócios imobiliários dela. Quando ela voltou para junto das amigas, eu não pedi o número dela, não sugeri que nos víssemos de novo, apenas disse que foi um prazer conhecê-la e voltei para a conversa como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois ela encontrou meu Instagram. As mensagens começaram inocentes, foi um prazer te conhecer, o que você vai fazer nos feriados, coisas básicas que podiam significar qualquer coisa. Mantive minhas respostas curtas, educadas, mas frias, nunca mais do que 1 ou 2 frases. Mesmo assim, ela intensificou. Esse é o problema de pessoas que precisam de atenção constante, elas não conseguem lidar com serem ignoradas, isso é desconfortável para elas quase em um nível físico. Em 2 semanas estávamos trocando mensagens todos os dias. Agora ela reclamava abertamente do Hunter, dizia que ele a dava como garantida, dizia que merecia alguém que realmente a valorizasse, dizia que estava começando a se perguntar se ele era mesmo quem ela achava que fosse. As reclamações tinham sempre o mesmo tom. Hunter não notou o novo corte de cabelo dela, Hunter trabalhou até tarde na noite do encontro deles, Hunter passou mais tempo no telefone do que conversando durante o jantar. Atritos normais de relacionamento que acontecem com todo mundo, mas ela apresentava isso como se estivesse vivendo um crime de guerra. Eu respondi o mínimo possível, apenas deixava ela continuar falando. O que aprendi durante aquelas semanas foi que a Whitney nunca tinha ficado solteira por mais de 3 meses na vida adulta. Ela pulava de namorado em namorado desde a faculdade, cada um pouco mais bem-sucedido que o anterior.
Ela não estava procurando amor, estava procurando upgrades de status, e agora que o Hunter tinha se acomodado, ela já estava procurando o próximo degrau. Eu não era um degrau acima. Eu ganhava menos que o Hunter, dirigia um Honda em vez de um Audi, morava em um apartamento modesto em vez de um loft elegante no centro da cidade, mas eu era indisponível e pouco impressionado, o que aparentemente me tornava mais interessante do que o cara que tinha parado de tentar impressioná-la. Em janeiro ela mudou de tática. Começou a pescar elogios, perguntava o que eu achava da nova foto de perfil dela, soltava indiretas. Eu permanecia neutro, pouco impressionado, indisponível, e isso a fazia insistir mais. No dia 15 de janeiro ela cruzou uma linha clara. Disse que não conseguia parar de pensar na nossa conversa na festa, disse que havia algo em mim que parecia diferente, disse que sabia que era errado, mas que queria me ver de novo. Esperei 2 dias e então sugeri um café. Ela pareceu exageradamente arrumada, cabelo e maquiagem completos para um café às 2 da tarde em um dia de semana. Passou os primeiros 30 minutos me contando o quanto estava infeliz, como Hunter estava sempre trabalhando. Foi ali que entendi algo sobre a Whitney. Ela tinha construído toda a identidade dela em torno de ser o prêmio de alguém, e o Hunter tinha se sentido confortável o bastante para parar de tratá-la como tal. Quando fomos embora, ela me abraçou no estacionamento, segurou por mais tempo do que o necessário. Dirige com cuidado, eu disse, e caminhei até o carro sem olhar para trás. Ela mandou mensagem 1 hora depois dizendo que gostaria que tivéssemos tido mais tempo. Deixei sem resposta até a manhã seguinte, respondi com um polegar para cima. Então ela apareceu no meu apartamento sem avisar no dia 28 de janeiro. Disse que estava na vizinhança, o que era mentira. Ela estava usando salto alto e um vestido justo com temperatura de 30 graus, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, o relógio dourado característico no pulso. Eu a deixei entrar, sabia exatamente para onde aquilo estava indo, sabia desde aquele primeiro café. Sentamos no sofá, ela se aproximou, mão no meu braço, começou a dizer que se sentia mais conectada comigo depois de algumas conversas do que tinha se sentido com o Hunter em meses. Olhei para ela por um longo momento. Você sabe o que está fazendo agora, não sabe? Eu não me importo mais. Ela era uma adulta fazendo uma escolha. Bom, eu respeitei essa escolha. Ela ficou aquela noite. Amanhã chegou. Ela saiu às pressas, preocupada em ser vista, e na correria esqueceu o relógio dourado na minha mesa de cabeceira. Aquele mesmo que o Hunter tinha dado a ela. 1 hora depois ela me mandou mensagem dizendo que não deveria ter ido à minha casa na noite anterior, depois, 2 minutos mais tarde, uma segunda mensagem dizendo que não se arrependia, que tinha sido tudo que ela vinha sentindo falta. Eu tirei capturas de tela daquela troca, tirei uma foto do relógio dela em cima da minha mesa de cabeceira, com a luz da manhã entrando pelas persianas, depois salvei tudo e esperei. Escolhi o dia dos namorados porque o timing era perfeito e eu não estou acima de ser mesquinho. Hunter tinha reservado algum restaurante exclusivo que exigia reservas com 3 meses de antecedência, tinha um anel personalizado, toda a produção, segundo Darnell. Aquilo deveria ser o grande momento do Hunter. A família inteira estava comentando como se fosse um casamento real. Às 6h40 da noite, bem na hora em que o Hunter provavelmente estava checando o cabelo em algum espelho de banheiro e ensaiando o discurso, eu mandei uma mensagem para ele de um número que ele não reconheceria. Uma captura de tela, a mensagem da Whitney daquela manhã, aquela em que ela dizia que não deveria ter ido à minha casa, mas que não se arrependia. Abaixo disso, 3 palavras, pergunte a ela você mesmo. Desliguei o telefone e fui para a academia, levantei mais peso do que tinha levantado em meses. 2 horas depois liguei o telefone de novo. Mais de 20 chamadas perdidas, uma enxurrada de mensagens que iam de confusas a completamente descontroladas. As primeiras mensagens dele eram de negação, dizia que eu estava mentindo, que aquilo era falso, que não havia como a Whitney jamais tocar em mim porque ela o amava e eu era patético. Eu não respondi, deixei ele surtar sozinho. Na manhã seguinte eu enviei a foto, o relógio dourado dela em cima da minha mesa de cabeceira, aquele distinto que ele reconheceria imediatamente, o mesmo que ele tinha dado a ela no aniversário de 6 meses. Nenhuma legenda foi necessária. Depois bloqueei o número dele. Ty e Darnell me deram um relato detalhado dos dias seguintes, porque as consequências foram espetaculares. Hunter confrontou a Whitney no restaurante, ali mesmo à mesa, na frente de outros clientes, enquanto o garçom provavelmente se aproximava com champanhe. Ela negou no começo, depois viu as capturas de tela e desmoronou completamente, começou a chorar tentando explicar. Hunter ficou apenas sentado ali, processando o fato de que a proposta perfeita dele tinha implodido em público. Alguém em uma mesa próxima gravou parte da cena no telefone, mostrou para alguns amigos, as imagens se espalharam pelo círculo social deles em 48 horas. 15 segundos de Hunter completamente destruído enquanto a Whitney tentava tocá-lo. Mas aqui é que ficou interessante. Hunter tentou virar a narrativa, contou para quem quisesse ouvir que eu a tinha manipulado, que eu a vinha perseguindo há meses, as mesmas mentiras que usou contra mim por anos.
Whitney não estava mais protegendo ele. Ela estava furiosa por ter sido humilhada em público, então contou a verdade às amigas, mostrou as mensagens, mostrou que tinha sido ela quem me perseguiu desde o início, que tinha aparecido no meu apartamento sem convite. A versão do Hunter desmoronou em tempo real. O cara que sempre teve tudo virou o cara que foi traído pelo próprio irmão, o cara que surtou em um restaurante. Darnell me ligou na semana seguinte com detalhes que tinha ouvido em um jantar de família para o qual eu obviamente não fui convidado. Sua mãe está devastada, cara, do tipo que não sai do quarto. Seu pai não mencionou o assunto uma única vez, o que significa que ainda está processando. E o Hunter, ele fez uma pausa. Hunter disse para todo mundo no jantar que você vinha planejando isso há meses, que você é perigoso e obcecado, a mesma história de sempre. Alguém acreditou nele? Alguns sim, outros não. A tia Rita disse que sempre soube que você tinha problemas, mas a sua mãe realmente te defendeu, disse que o Hunter vinha se safando de coisa demais há tempo demais. Outra pausa. Ah, e o tio Caleb perguntou por que a namorada do Hunter estava te mandando mensagens em primeiro lugar, se tudo era tão perfeito assim. Hunter não teve resposta para essa. Whitney entrou em contato uma vez depois que tudo se acalmou, perguntou se podíamos conversar sobre onde as coisas tinham ficado. Não há nada para conversar, mas eu pensei que você pensou errado. Você veio à minha casa enquanto tinha um namorado e estava escolhendo anéis de noivado. Isso me diz tudo o que eu preciso saber. Então você só me usou? Você não foi usada, você fez escolhas, eu só não vou namorar alguém que faz escolhas assim. Ela me bloqueou. Ótimo. A queda do Hunter foi obra dele mesmo, eu só dei o primeiro empurrão, o resto ele fez sozinho, uma decisão ruim de cada vez. A humilhação pública corroeu ele. Darnell contou que o Hunter ficou paranoico nas semanas seguintes, convencido de que todo mundo estava rindo pelas costas dele. Começou a aparecer no trabalho distraído, checando o telefone o tempo todo, descontando nos colegas por coisas mínimas. Os números de vendas dele caíram porque ele não conseguia se concentrar em nada além de reviver aquela cena do restaurante na cabeça. O gerente percebeu, difícil não perceber quando seu melhor vendedor de repente não consegue fechar negócios que teria resolvido dormindo 6 meses antes. Eles tiveram uma conversa sobre foco, depois outra sobre atitude. Aparentemente o Hunter não reagiu bem a nenhuma das duas. A história continuou circulando pelos círculos sociais deles. A reputação dele acabou da noite para o dia. A imagem que ele passou 32 anos construindo desmoronou como se fosse feita de papelão molhado. Ele começou a sair mais, tentando provar que ainda era desejável, mas as mulheres do círculo dele sabiam o que tinha acontecido. Ninguém quer namorar o cara que foi abandonado publicamente no próprio jantar de pedido de casamento. Ty ouviu por amigos em comum que o Hunter foi expulso de uma boate em março depois de discutir com o namorado de alguma mulher, tentou dar um soco, errou, derrubou uma mesa, o tipo de história que te persegue por meses. Algumas semanas depois, Darnell ligou com uma notícia ainda maior. Hunter tinha sofrido um acidente de carro, avançou um sinal vermelho às 2 da manhã e bateu em um carro estacionado. Ninguém se machucou, mas o Audi dele deu perda total. Ele passou a noite na mesma cadeia onde eu tinha ficado um ano antes. Meus pais pagaram a fiança dele na manhã seguinte, claro que pagaram, alguns hábitos não morrem. Mas nem eles conseguiram ignorar o padrão por mais tempo. Darnell disse que minha mãe parecia exausta no jantar de Páscoa, meu pai mal falou, Hunter chegou atrasado, saiu cedo e ninguém comentou a tensão óbvia. Eu não estava lá. Não ia a um evento de família havia mais de um ano. Meus pais tentaram entrar em contato, mensagens de voz que eu não ouvi, e-mails que eu apaguei. Minha mãe chegou a mandar uma carta escrita à mão para meu endereço antigo. Ignorei tudo. Eles fizeram a escolha deles quando me deixaram naquela cela, toda vez que acreditaram nas mentiras do Hunter sem questionar, 28 anos me tratando como um coadjuvante na história de outra pessoa. Eu tinha terminado. Então, em abril, algo inesperado aconteceu. Ty me ligou em uma tarde de domingo e a voz dele tinha aquele tom que significava que algo grande estava vindo. Seu pai teve um ataque cardíaco. Fiquei alguns segundos em silêncio. Ele está estável, pegaram cedo, ele vai ficar bem, mas sua mãe está tentando falar com você. Deixei isso assentar por um momento. Bom saber que ele está bem. Você não vai ligar para eles? Não. Ty não insistiu, ele sabia melhor. 3 dias depois, Darnell apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele parecia desconfortável, o que era incomum para ele. Sua mãe me pediu para falar com você, ela quer você no hospital, e você concordou em ser o mensageiro? Eu concordei em te contar, o que você vai fazer com isso é decisão sua. Ele se sentou no meu sofá sem ser convidado. Olha, cara, eu não estou aqui para te culpar, o que eles fizeram foi errado, o que o Hunter fez foi errado, mas seu pai quase morreu, e você ir ou não ir é uma decisão com a qual você vai ter que viver. Eu fui ao hospital não pelos meus pais, mas por mim.
Eu precisava ver onde eu estava, precisava fechar alguma coisa dentro da minha cabeça. Minha mãe estava no corredor quando cheguei. Era claro que ela estava ali havia horas, o cabelo meio fora do lugar, as roupas amassadas de um jeito que mostrava que ela tinha dormido naquela cadeira da sala de espera. Ela começou a chorar no momento em que me viu, tentou me abraçar, eu deixei, mas não retribuí. Do lado de fora eu devia parecer frio, por dentro também parecia frio. Estou tão feliz que você veio. Seu pai perguntou por você, ele quer te ver. Como ele está? Estável. Eles vão mantê-lo em observação. Disseram que as próximas 48 horas são críticas, mas estão otimistas. Ela enxugou os olhos. Nós sentimos tanto a sua falta, queremos consertar as coisas, queremos nossa família de volta. Essa situação toda entre você e o Hunter. Como ele está? Ela parou, me olhou com atenção. Eu não estou aqui para falar do Hunter, estou perguntando do pai, certo? Certo. Ela se recompôs. Como eu disse, estável. Fizeram um procedimento. Ele está acordado agora, se você quiser vê-lo. Olhei para ela por um longo momento. Acima de tudo, eu me sentia cansado. Eu agradeço por ter entrado em contato, fico feliz que o pai esteja bem, mas não estou interessado em fingir que os últimos 28 anos não aconteceram. O que isso quer dizer? Quer dizer que vou acompanhar a recuperação dele, mas não vamos reconstruir algo que nunca existiu de verdade. Ela ficou como se eu tivesse dado um tapa nela, mas eu tinha passado anos demais dizendo o que as pessoas queriam ouvir. Fiquei por uma hora, falei brevemente com meu pai. Ele parecia pequeno naquela cama de hospital, o que era estranho, porque quando eu cresci ele sempre pareceu maior que a vida. Trocamos talvez 10 frases, quase todas sobre o procedimento dele. Nada sobre o Hunter, a festa ou qualquer outra coisa. Hunter não apareceu em nenhum momento enquanto eu estive lá. Segundo Darnell, ele estava lidando com os próprios problemas. O trabalho tinha colocado ele em um plano de melhoria de desempenho, o contrato do apartamento estava vencendo e ele não podia pagar a renovação sem um colega de quarto. O filho dourado estava perdendo o brilho em tempo real. Saí do hospital com algo que não esperava, clareza. Ver meu pai vulnerável não mudou como eu me sentia sobre a forma como eles me trataram, mas fechou um ciclo na minha cabeça. Agora eu podia seguir em frente sem aquele peso específico pendurado em mim. 8 meses depois do Dia dos Namorados, a vida parece diferente. O trabalho vai muito bem. Comprei uma casa no mês passado, um lugar pequeno, precisa de reformas na cozinha e na cerca do fundo, mas quando entro na garagem à noite, estou entrando em algo que é meu. Ty me ajudou na mudança em um sábado. Darnell apareceu por volta do meio-dia com um caminhão cheio de coisas que ele insistiu que eu precisava. Todo homem precisa de uma televisão que dê para ver do espaço, ele disse quando apontei que mal passava pela porta. Tenho quase certeza de que isso está na Constituição em algum lugar. Passamos a tarde carregando caixas, suando através das camisas, zoando o gosto um do outro por móveis. Comemos uma pizza sentados no chão vazio da sala de estar porque eu ainda não tinha montado a mesa da cozinha. Depois grelhamos hambúrgueres no quintal enquanto o sol se punha, discutindo quais times esportivos iam nos decepcionar naquele ano. Coisas normais. Hunter perdeu o emprego em maio. Apareceu em uma reunião importante com um cliente com aparência ruim, fez um comentário sobre a roupa de uma colega que caiu muito mal na frente do cliente e ainda insistiu quando ela o confrontou. O RH o chamou para uma sala em menos de uma hora. Ele foi escoltado para fora pela segurança antes do almoço. 32 anos sendo intocável, e terminou com uma caixa de papelão e uma escolta no estacionamento. Ele está desempregado desde então, queimando economias que nunca aprendeu a administrar. O acidente de carro fez com que a carteira dele fosse suspensa por 90 dias, aulas obrigatórias de direção. Darnell o viu recentemente em um posto de gasolina sendo deixado por algum cara que eu não reconheci, porque o Hunter não pode dirigir legalmente o próprio carro. Disse que ele parecia magro e cansado. Eu não senti nada quando Darnell me contou isso. Eu não causei a queda dele, eu apenas parei de ser o colchão que amortecia as quedas, parei de ser a rede de segurança que o pegava toda vez que ele pulava sem olhar. Minha mãe ligou na semana passada, número desconhecido, então atendi sem checar. Ela começou a chorar imediatamente, nem disse olá, foi direto para os soluços dizendo que não entendia o que tinha acontecido com a nossa família, disse que queria os filhos de volta, disse que estava rezando sobre isso, disse que o ataque cardíaco do meu pai a fez perceber o que realmente importava. Eu deixei ela terminar. Eu agradeço a ligação, fico feliz que o pai esteja se recuperando, mas eu te disse no hospital que não estou interessado em reconstruir algo que exige que eu finja que os últimos 28 anos não aconteceram. Mas você é meu filho. Eu te amo. Eu acredito que você ache isso. Longo silêncio. Então o que a gente faz? Eu não sei. Isso não é mais um problema meu para resolver. Eu desliguei. Fiquei sentado na varanda por um tempo, olhando para o quintal que agora era meu.
As pessoas sempre dizem que vingança não vale a pena, que não traz encerramento, que você deveria ser a pessoa maior e deixar o karma agir no próprio ritmo. Essas pessoas nunca viram o próprio irmão destruir 3 relacionamentos por esporte enquanto os pais fingiam não ver. Eu não sou a pessoa maior, nunca disse que era. O que eu fiz com o Hunter não foi nobre. Eu vi uma oportunidade de tirar algo dele do mesmo jeito que ele tinha tirado de mim, e eu tirei. Algumas lições só são aprendidas da forma difícil. O Hunter aprendeu, e eu fui quem ensinou. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer histórias cada vez melhores. Obrigado. Meus pais me deserdaram por eu me recusar a dividir meus ganhos da loteria com meu irmão dourado e contaram para toda a família que eu estava morto para eles. 5 anos depois, apareceram no portão da minha casa implorando por dinheiro para despesas médicas. Eu disse que fantasmas não têm contas bancárias e fui embora de carro. Ei, Reddit, então meus pais literalmente me declararam morto para toda a família porque eu não quis entregar meus ganhos da loteria ao meu irmão, o filho favorito. 5 anos depois, eles apareceram no meu portão chorando por causa de contas médicas. Eu os lembrei de que fantasmas não têm contas bancárias e fui embora, enquanto eles ficaram ali parados, de boca aberta. Deixe-me levá-los de volta ao ponto em que tudo isso começou, porque o contexto aqui é absolutamente necessário para você entender o quão satisfatório esse final realmente é. Eu, homem de 32 anos, cresci como a criança invisível da minha família. Meu irmão mais novo, Kevin, homem de 30 anos, foi o filho dourado desde o momento em que deu o primeiro suspiro. Não estou sendo dramático aqui, minha mãe literalmente tem um altar com fotos de bebê do Kevin na sala de estar. Sabe quantas fotos minhas estão lá? 2. Uma do meu nascimento e uma da minha formatura do ensino médio, na qual eu estou parcialmente cortado porque eles estavam tentando enquadrar o Kevin, que estava ao meu lado. 2 fotos representando toda a minha infância, isso diz tudo o que você precisa saber sobre o meu lugar nessa família. O favoritismo na minha casa nem sequer era sutil, era como se meus pais tivessem lido um manual sobre como criar ressentimento entre irmãos e o seguido à risca. Kevin recebia tudo de bandeja, enquanto eu tinha que arranhar e lutar por cada coisa que conquistei. E não estou falando de coisas pequenas, estou falando de diferenças fundamentais na forma como fomos criados, regras diferentes, expectativas diferentes, níveis diferentes de amor e atenção. Quando eu tinha 16 anos, eu queria jogar futebol americano, eu vinha treinando com amigos o verão inteiro e era até que bastante bom. Fui até meus pais com um plano, eu havia pesquisado os custos, o cronograma de treinos, tudo, achei que, se eu mostrasse que estava falando sério, eles me apoiariam. Meu pai nem tirou os olhos da televisão, ele disse não porque o equipamento era caro demais e eles não podiam arcar com o compromisso de tempo dos treinos, fim de conversa, nenhuma negociação, nenhuma tentativa de encontrar um meio termo, apenas não. Quando Kevin quis jogar lacrosse 2 anos depois, você teria pensado que ele estava tentando se classificar para as Olimpíadas. Meus pais compraram para ele equipamentos de primeira linha em uma loja especializada a 3 cidades de distância. Eles o levaram a todos os treinos, não importava o quão longe fosse, compareceram a cada jogo, usando camisas personalizadas com o nome dele, tiraram fotos, postaram nas redes sociais, contaram para todos que quisessem ouvir sobre o superastro atlético em formação. Quando eu apontei o padrão duplo, minha mãe me olhou diretamente nos olhos e disse que Kevin tinha mais talento atlético natural e que seria um desperdício não cultivá-lo, como se eu não valesse a pena ser cultivado, como se o meu potencial não importasse porque o do Kevin era de alguma forma mais valioso. Eu corri atletismo por conta própria no penúltimo e no último ano do ensino médio, paguei meus próprios tênis de corrida com dinheiro do meu emprego de meio período no mercado, eu mesmo ia às competições pedindo carona a colegas de equipe, eles nunca foram a uma sequer, nenhuma. Fiquei em 3º lugar nas regionais no meu último ano, e eles nem souberam disso até meu orientador escolar mencionar em uma reunião de pais. Os padrões duplos não paravam nas atividades extracurriculares, as notas do Kevin nunca eram questionadas. Quando ele chegava em casa com um C, minha mãe dizia que ele estava apenas encontrando seu ritmo, quando eu chegava em casa com um B, eu recebia uma palestra sobre não estar me esforçando o suficiente. Kevin tinha permissão para ir a festas porque precisava socializar e desenvolver suas habilidades interpessoais. Eu não podia sair depois das 9 nos fins de semana porque precisava focar no meu futuro. Kevin ganhou um carro novinho em folha no aniversário de 16 anos. Eu recebi as chaves do sedã de 15 anos da minha avó e me disseram para ser grato por ao menos ter rodas. Para a faculdade, me disseram para me virar sozinho. Meus pais me chamaram para conversar no verão antes do meu último ano e explicaram que não podiam ajudar com a mensalidade. Eles já tinham se esticado demais com as despesas do Kevin e simplesmente não havia dinheiro sobrando para minha educação. A faculdade comunitária era minha única opção, porque eles não contribuiriam com um centavo sequer, nem um único dólar. Então eu dei um jeito, trabalhei em tempo integral em um armazém carregando caminhões das 11 da noite até às 7 da manhã, fazia aulas em meio período durante o dia, dormia quando podia, o que não era frequente.
Comia macarrão instantâneo e sanduíches de manteiga de amendoim por meses a fio, vi meus amigos irem para universidades e viverem a experiência universitária enquanto eu ralava em um armazém iluminado por luz fluorescente, cercado de caixas. Levei 6 anos para concluir meu bacharelado em contabilidade, 6 anos de exaustão, sacrifício de fazer tudo do jeito mais difícil. Quando finalmente atravessei aquele palco, meus pais chegaram 20 minutos atrasados, eles perderam o momento exato em que meu nome foi chamado, encontraram lugares no fundo e ficaram sentados ali parecendo entediados enquanto eu recebia meu diploma. Foram embora antes da recepção porque o Kevin tinha um compromisso, nem sequer ficaram para tirar fotos. Meu colega de trabalho do armazém tirou a única foto que tenho daquele dia. Kevin foi para uma universidade estadual com o dinheiro dos meus pais, eles pagaram a mensalidade, a moradia, o plano de refeições, o dinheiro para gastos e as viagens de férias de primavera. Quando ele mudou de curso 3 vezes porque não conseguia decidir o que queria fazer da vida, eles o elogiaram por estar encontrando sua verdadeira paixão. Quando ele reprovou em disciplinas e teve que refazê-las, culparam os professores por não entenderem o estilo de aprendizagem dele, quando ele levou mais 2 anos para se formar com um diploma em comunicação e um coeficiente de 2,3, eles deram a ele uma festa de formatura com buffet, decorações e parentes voando de outros estados. Eu recebi uma mensagem de texto que dizia parabéns com um ponto final, nem sequer um ponto de exclamação. Depois da formatura, Kevin voltou a morar em casa porque não conseguia encontrar um emprego que correspondesse às expectativas dele. Ele queria algo criativo e gratificante que também pagasse bem e não exigisse muito esforço. Chocantemente, o mercado de trabalho não estava exatamente transbordando de oportunidades assim. Então meus pais transformaram o porão em um apartamento completo para ele, carpete novo, banheiro novo, televisão de tela grande, mini cozinha, tudo o que ele precisava para ficar confortável enquanto decidia qual seria o próximo passo. Eu me mudei para um apartamento tipo estúdio no dia seguinte ao meu primeiro emprego de verdade como auxiliar de contas a receber em uma empresa de manufatura. O apartamento tinha cerca de 400 pés quadrados, com carpete manchado e luzes piscando, o chuveiro mal produzia água quente, as paredes eram tão finas que eu conseguia ouvir as conversas telefônicas do meu vizinho. Eu ganhava apenas o suficiente para cobrir o aluguel e a comida, sem sobrar nada para qualquer outra coisa. Quando perguntei se poderia ficar em casa por apenas 3 meses para juntar dinheiro para o depósito de um lugar melhor, meu pai me disse que homens de verdade não andam para trás, disse que eu precisava me sustentar sozinho e parar de esperar esmolas, isso vindo do mesmo homem que tinha acabado de construir um apartamento de luxo no porão para o outro filho. A ironia não passou despercebida para mim. Todo jantar de família era o show do Kevin, toda a conversa acabava girando em torno da última conquista do Kevin, da nova namorada do Kevin, das ideias brilhantes de startups do Kevin que nunca se concretizavam. Minha mãe perguntava ao Kevin sobre a vida dele em detalhes exaustivos. O que você está comendo? Está dormindo o suficiente? Conte-nos sobre seus amigos. Enquanto isso, eu ficava ali como um móvel. Se alguém lembrava de me perguntar alguma coisa, geralmente era uma pergunta de uma palavra que recebia uma resposta de uma palavra antes de o holofote voltar para o garoto dourado. Eu poderia curar o câncer e meus pais encontrariam um jeito de mencionar que o Kevin uma vez doou sangue. Eu fui subindo lentamente, de auxiliar de contas a receber para contador, depois contador sênior, cada promoção vinha com um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de respeito. Vivi abaixo das minhas possibilidades, economizei tudo o que pude e mantive a cabeça baixa. Minha vida social era basicamente inexistente porque eu estava sempre trabalhando ou estudando para o exame de CPA, mas passei na primeira tentativa, o que meus pais reconheceram com uma mensagem de texto que dizia bom trabalho, 2 palavras, nem sequer uma frase completa. Enquanto isso, Kevin ganhou uma festa por conseguir um contrato temporário de 6 meses fazendo mídias sociais para o restaurante falido de um amigo. Kevin pulava de emprego em emprego como se fosse algum tipo de esporte radical, gerente de mídias sociais em uma startup que fechou após 4 meses, representante de vendas em uma concessionária de carros, onde pediu demissão depois de 2 meses porque o horário era exigente demais, coordenador de marketing em uma empresa imobiliária, de onde foi dispensado por passar tempo demais em ligações pessoais, assistente em uma empresa de planejamento de eventos, onde foi demitido por faltar a turnos demais. Todo fracasso era culpa de outra pessoa, todo revés era apenas um degrau para algo melhor, e meus pais financiaram cada intervalo entre empregos sem questionar. Eles pagavam o seguro do carro dele, pagavam a conta do telefone, davam dinheiro para gastos, compravam roupas novas para entrevistas de emprego, nunca perguntaram uma única vez quando ele começaria a se sustentar sozinho, como exigiram de mim. Quando eu tinha 27 anos, finalmente arranhei até chegar a uma posição confortável, controlador em uma empresa de manufatura de médio porte, bom salário, bons benefícios, boa estabilidade. Comprei uma casa modesta nos subúrbios de Columbus, Ohio, nada sofisticado, apenas um rancho de 3 quartos que precisava de alguns reparos. O telhado era antigo, a cozinha não era atualizada desde os anos 80, o quintal tinha mais mato do que grama, mas era minha. Eu paguei por ela com dinheiro que ganhei ao longo de anos de luta, enquanto minha família ignorava minha existência.
Kevin ainda morava no porão dos meus pais aos 25 anos, ainda tentando descobrir seu caminho, ainda sendo celebrado por um potencial que nunca parecia se transformar em algo real. Então aconteceu a coisa da loteria, e tudo mudou. Eu não sou jogador, nunca fui, não jogo cartas, não aposto em esportes, acho que cassinos são projetados para separar tolos do seu dinheiro. Mas minha colega de trabalho, Linda, estava organizando um bolão no escritório para o prêmio da Mega Millions, que tinha chegado a 400 milhões de dólares. Ela me pegou na sala de descanso enquanto eu tentava almoçar em paz e perguntou se eu queria participar com 20 dólares para uma parte dos bilhetes que o grupo comprasse. Eu disse não no começo, porque 20 dólares eram 20 dólares e eu não acreditava em jogar dinheiro fora. Linda não largou o assunto, voltou à minha mesa 3 vezes naquela tarde, enviou 2 e-mails e passou no meu escritório na manhã seguinte. Por fim, cedi só para tirá-la do meu pé, dei a ela os 20 dólares e achei que nunca mais veria aquele dinheiro. O sorteio aconteceu em uma noite de sexta-feira, eu me esqueci completamente disso até a manhã de segunda-feira, quando Linda entrou correndo no meu escritório parecendo ter visto um fantasma. Por um segundo, pensei que algo terrível tivesse acontecido, então ela começou a gritar que nós tínhamos ganhado. Nós não ganhamos o grande prêmio, algum casal da Califórnia ficou com ele, mas um dos nossos bilhetes acertou 5 números sem a Mega Ball. Nosso grupo de 12 colegas de trabalho dividiu 2,4 milhões de dólares. Depois dos impostos e da divisão, a minha parte ficou em torno de 127 mil dólares. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso não é exatamente dinheiro que muda a vida, e você está certo. Não é dinheiro para largar o emprego e nunca mais trabalhar, não é dinheiro para comprar uma mansão, nem é realmente dinheiro para se gabar, mas para alguém que vinha sobrevivendo com dificuldade e economizando cada centavo por uma década, era enorme, representava liberdade de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Eu quitei completamente a minha casa, não havia mais parcelas de hipoteca pairando sobre a minha cabeça. Quitei o meu carro. Quitei o restante dos meus empréstimos estudantis que me perseguiam desde a faculdade comunitária. Coloquei o resto em investimentos e contas de aposentadoria. De repente, eu não tinha nenhuma dívida e um fundo de emergência totalmente financiado. O peso psicológico que saiu dos meus ombros é algo que eu nem consigo descrever. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava preocupado com dinheiro, não estava vivendo de salário em salário, não estava a uma despesa inesperada de um desastre financeiro. Cometi o erro de contar à minha família. O jantar em que anunciei minha pequena bolada começou de forma normal. Minha mãe tinha feito carne assada e estávamos todos sentados à mesa fingindo ser uma unidade familiar funcional. Kevin estava falando sem parar sobre sua mais recente ideia de negócio, algo sobre um serviço de caixas por assinatura para produtos de cuidados masculinos. Ele falava disso havia meses, mas não tinha feito absolutamente nada além de criar um quadro de inspiração no Pinterest. Meu pai concordava com a cabeça como se Kevin tivesse acabado de inventar a roda, enquanto minha mãe o olhava com estrelas nos olhos. Quando houve uma pausa na hora de apreciação do Kevin, mencionei casualmente que tinha boas notícias. Achei que talvez eles finalmente ficassem felizes por mim, talvez isso fosse a coisa que finalmente os faria me ver como alguém que valia a pena reconhecer. Contei a eles sobre o bolão do escritório e a minha parte dos ganhos, inclusive minimizei a história, dizendo que era o suficiente para quitar a hipoteca e guardar um pouco para a aposentadoria. Fiz parecer menos do que realmente era porque não queria soar como se estivesse me gabando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, dava para ouvir um alfinete cair naquela sala de jantar. Minha mãe parou de mastigar no meio da mordida, meu pai largou o garfo, Kevin levantou os olhos do telefone pela primeira vez naquela noite. Todos estavam me encarando com expressões que eu não conseguia decifrar. Minha mãe foi a primeira a falar, ela olhou para Kevin, depois para mim, depois para meu pai, a voz dela tinha aquele tom que eu conhecia bem demais, o tom que significava que eu estava prestes a ouvir algo que não queria ouvir, o tom que geralmente precedia ela explicar por que Kevin merecia algo e eu não. Ela disse que era uma notícia maravilhosa e que o dinheiro não poderia ter vindo em momento melhor. Kevin estava trabalhando no plano de negócios dele e só precisava de um pouco de capital inicial para realmente tirar a ideia do papel. Ela sugeriu que, já que eu estava financeiramente estável com meu bom emprego e minha casinha, talvez eu pudesse ajudar meu irmão a finalmente alcançar seus sonhos. Ela disse isso como se fosse a coisa mais razoável do mundo, como se fosse óbvio que eu entregaria meus ganhos da loteria para financiar a fantasia da caixa por assinatura do Kevin. Eu literalmente ri, achei que ela estivesse brincando. Olhei ao redor da mesa esperando alguém sorrir, esperando a piada final. Ela não estava brincando, nenhum deles estava. Meu pai entrou na conversa antes que eu pudesse responder, ele disse que família ajuda família e que é assim que funciona. Ele me lembrou de que eles sempre estiveram lá por mim quando eu precisei, eu quase engasguei com a carne assada nessa parte. Eles nunca estiveram lá por mim, nem uma única vez em toda a minha vida adulta. Eu paguei pela minha própria educação enquanto eles financiavam as férias prolongadas do Kevin na universidade estadual. Eu paguei pelo meu próprio carro enquanto eles compraram um novo para o Kevin.
Eu paguei por absolutamente tudo enquanto entregavam uma colher de prata ao Kevin toda vez que ele piscava os olhos. Kevin, para crédito dele, ao menos teve a decência de parecer um pouco desconfortável, mas não mandou eles pararem, não disse que poderia se virar sozinho, não me defendeu nem apontou quão ridículos eles estavam sendo. Ele apenas ficou ali me olhando com expectativa, como se eu fosse um caixa eletrônico que finalmente tivesse começado a liberar dinheiro, como se meu dinheiro fosse dele por padrão só porque compartilhávamos os mesmos pais. Eu disse não, simples e direto. Disse que o dinheiro era meu e que eu tinha planos para ele, planos que incluíam garantir o meu próprio futuro, porque ninguém mais faria isso por mim. Eu disse isso de forma calma e clara, sem levantar a voz. Claramente, foi aí que tudo desandou. Minha mãe começou a chorar, não um choro triste, mas um choro de raiva, daquele tipo em que o rosto fica vermelho, a voz fica alta e ela faz questão de que todos saibam o quanto está ferida. Ela me acusou de ser egoísta e ingrato, disse que sempre soube que eu era ciumento do Kevin, mas nunca pensou que eu seria cruel a ponto de vê-lo lutar enquanto eu tinha meios de ajudar. Ela perguntou que tipo de pessoa se recusa a ajudar o próprio irmão quando tem mais dinheiro do que sabe o que fazer com ele. Apontei que $127.000 não eram mais dinheiro do que eu sabia o que fazer, contei exatamente o que tinha feito com ele, quitar dívidas, financiar a aposentadoria, criar um fundo de emergência, coisas de adulto responsável que eles nunca me ajudaram a conquistar. Ela não se importou, continuou chorando e falando por cima de mim. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás e bateu na parede. Ele me chamou de decepção e disse que tudo que eles já tinham feito por mim claramente não significava nada. Ele disse que Kevin tinha potencial de verdade e que eu era apenas um contador que teve sorte. Um contador, ele disse como se fosse um xingamento. Como se a carreira que eu construí ao longo de anos de estudo e trabalho duro fosse de alguma forma menos valiosa do que o potencial do Kevin de talvez, quem sabe, um dia, iniciar uma empresa de caixas por assinatura, se ele algum dia resolvesse fazer isso. Eu permaneci calmo, não levantei a voz, não saí batendo portas. Apenas expus os fatos. Lembrei a eles de todas e cada uma das vezes em que escolheram o Kevin em vez de mim, a situação do futebol americano contra o lacrosse, o financiamento da faculdade, o carro de aniversário dele contra o carro velho herdado da minha avó, o apartamento no porão contra ouvir que homens de verdade não andam para trás, a festa de formatura contra a mensagem de texto de 3 letras. Cada padrão duplo, cada conquista ignorada, cada dólar que gastaram com ele enquanto diziam para eu me virar sozinho. Disse que eu tinha trabalhado por tudo que tinha e que não estava prestes a entregar isso a alguém que recebeu tudo a vida inteira de bandeja. Falei que, se Kevin quisesse capital inicial, ele poderia fazer o que eu fiz. Arrumar um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, viver abaixo das próprias possibilidades, sacrificar, ralar, conquistar. Kevin finalmente falou, disse que eu estava sendo ridículo e que não era tão sério assim. Disse que família deveria apoiar família e que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Disse que me pagaria de volta quando o negócio dele desse certo, o mesmo negócio que existia apenas na cabeça dele e em um documento do Google que ele começou 6 meses antes e nunca mais mexeu. Eu disse não a todos eles. Em seguida, me levantei da mesa, peguei meu casaco e saí daquela casa. Nas semanas seguintes, começou a campanha de pressão. Minha mãe me ligava todos os dias, às vezes várias vezes por dia, às vezes ela chorava e implorava, dizendo o quanto estava preocupada com o futuro do Kevin, às vezes era fria e ameaçadora, dizendo que eu me arrependeria disso quando eles se fossem e eu não tivesse ninguém. Ela deixava mensagens de voz que alternavam entre chantagem emocional e ameaças veladas, me mandava mensagens com versículos da Bíblia sobre lealdade à família. Meu pai me enviava e-mails longos sobre honra familiar e sobre como meus avós ficariam decepcionados se pudessem ver como eu estava agindo. Ele me comparou ao irmão dele, que havia cortado contato com a família anos atrás e agora, segundo ele, era miserável e sozinho. Disse que eu estava seguindo o mesmo caminho se não criasse juízo e começasse a agir como um verdadeiro membro dessa família. Kevin apareceu na minha casa 2 vezes para defender o lado dele pessoalmente. Na primeira vez, veio com um plano de negócios impresso que claramente tinha sido escrito em uma única tarde. Ele fez toda a apresentação como se eu fosse algum capitalista de risco, e não um irmão que ele mal reconheceu por anos. Falou sobre oportunidades de mercado, projeções de crescimento e custos de aquisição de clientes. Nenhum dos números fazia sentido, nenhuma das ideias era original. Eu disse que não estava interessado e fechei a porta. Na segunda vez, ele veio com a nossa mãe, os dois se revezaram me pressionando na minha própria porta. Minha mãe chorava enquanto Kevin tentava me convencer com um discurso agressivo sobre como aquela era a única chance dele fazer algo da própria vida. Eu disse a ambos que fossem embora. Minha mãe me chamou de insensível. Kevin me chamou de vendido que esqueceu de onde veio. Fechei a porta e não respondi quando eles bateram por mais 20 minutos. Então aconteceu a reunião de família. Meus pais convocaram um encontro na casa deles com minhas tias, tios e primos. Meu pai me ligou pessoalmente para garantir que eu estaria lá. Disse que era um assunto familiar importante e que minha presença era obrigatória.
Eu sabia que era uma armadilha, mas fui mesmo assim, porque tola e ingenuamente acreditei que talvez a família estendida visse razão, talvez alguém reconhecesse que eu não era obrigado a financiar os sonhos do Kevin só porque compartilhávamos DNA, talvez uma única pessoa naquela sala ficasse do meu lado. Eu estava errado. Minha mãe havia passado as semanas anteriores à reunião envenenando o terreno, ligou para todos os parentes, enviou e-mails, mensagens no Facebook e provavelmente pombos-correio, pelo que sei. Ela contou a todos a versão dela dos acontecimentos. Na história dela, eu tinha ganhado milhões de dólares na loteria e me recusado a dividir um único centavo com meu irmão em dificuldades, que só precisava de um pequeno empréstimo para se reerguer. Ela convenientemente omitiu os anos de favoritismo, o apoio financeiro que sempre deram ao Kevin e a completa falta de apoio que deram a mim. Ela me pintou como um monstro ganancioso acumulando riqueza enquanto meu pobre irmão sofria. Entrei naquela sala de estar e absolutamente todos me olharam como se eu fosse algo que tivessem raspado do sapato. Minha tia Patrícia falou primeiro, ela é irmã da minha mãe e sempre foi a maior facilitadora dela. Disse que estava muito decepcionada comigo e que nunca criou os filhos dela para serem tão gananciosos. Disse que dinheiro muda as pessoas e que claramente tinha me mudado para pior. Disse que minha avó estaria se revirando no túmulo. Meu tio Roberto, irmão do meu pai, disse que sangue é mais espesso que água e que eu deveria me envergonhar. Falou sobre como a família sempre se ajudou em tempos difíceis, convenientemente esquecendo que ninguém jamais me ajudou em tempos difíceis. Minha prima Ashley, que eu sempre achei que fosse a mais sensata, disse que não conseguia acreditar que eu deixaria o dinheiro ficar entre mim e minha família. Disse que Kevin sempre tinha me admirado e que era assim que eu retribuía essa admiração. Kevin nunca me admirou, Kevin mal reconhecia minha existência, exceto quando queria algo. Eu tentei explicar, tentei dar a eles o contexto que faltava, comecei a falar sobre os anos de favoritismo, as regras diferentes e o apoio financeiro que Kevin recebeu e eu nunca recebi, mas toda vez que eu abria a boca alguém me interrompia. Minha mãe começava a chorar mais alto, meu pai falava por cima de mim, Kevin balançava a cabeça com tristeza, como se eu fosse o irracional da história. A narrativa já estava definida antes mesmo de eu entrar pela porta, eu era o vilão e Kevin era a vítima. Por fim, meu pai se levantou e fez o grande anúncio dele. Disse que, já que eu tinha deixado claro que não me considerava parte desta família, eles atenderiam ao meu desejo. Disse que eu estava morto para eles, oficialmente e permanentemente deserdado. Disse a todos os presentes que deveriam me tratar da mesma forma, nenhum contato, nenhum reconhecimento, nenhum convite para eventos familiares, para todos os efeitos, ele agora só tinha um filho. Em seguida, apontou para a porta. Minha mãe estava chorando de novo, daquele choro satisfeito que vem de conseguir o que se quer e querer que todos testemunhem a própria vitória moral. Kevin estava atrás deles, de braços cruzados, me olhando com algo próximo de satisfação. Minhas tias, tios e primos concordavam com a cabeça, como se meu pai tivesse acabado de proferir alguma grande sabedoria, em vez de banir o próprio filho por causa de dinheiro. Fiquei ali parado por um momento, olhei para cada rosto naquela sala, essas pessoas que deveriam ser minha família, essas pessoas que escolheram o Kevin em absolutamente todas as ocasiões e agora estavam me banindo por eu me recusar a continuar a tradição. Eu disse apenas ok, só isso. Depois saí daquela casa pela última vez. Dirigi para casa naquela noite e fiquei sentado na entrada da garagem por um bom tempo, depois entrei e comecei a fazer mudanças. Bloqueei todos eles na manhã seguinte, meus pais, Kevin, tias, tios, primos, todos que estavam naquela reunião e todos que entraram em contato depois para me dizer o quanto eu estava errado. Troquei meu número de telefone no mesmo dia, entrei na loja da operadora e consegui um número completamente novo. Apaguei minha conta do Facebook, meu Instagram, tudo. Eu queria desaparecer da vida deles de forma tão completa quanto eles queriam que eu desaparecesse da deles. As primeiras semanas foram estranhas, eu ficava esperando o telefone tocar com mais uma tentativa de chantagem emocional, ficava esperando alguém aparecer na minha porta. Ninguém apareceu. Eles realmente falaram sério, realmente cortaram contato comigo por completo. Parte de mim ficou aliviada, parte de mim ficou com raiva por ter sido tão fácil para eles. Mergulhei de cabeça no trabalho, assumi projetos extras, ficava até tarde, chegava mais cedo. Meu chefe percebeu. Em 6 meses, eu estava sendo preparado para uma promoção, em 1 ano, eu era vice-presidente de finanças, em 2 anos, eu era diretor financeiro. Cada promoção vinha com um salário maior, benefícios melhores e mais responsabilidade. Investi tudo o que pude, construí um portfólio que teria feito meu eu do passado chorar de incredulidade. Comprei uma casa maior em um terreno de 5 acres, logo fora da cidade, uma casa de verdade desta vez, não uma casa inicial com telhado vazando. Esta tinha um lago nos fundos e uma oficina separada, onde aprendi marcenaria por conta própria. Instalei um sistema de segurança com câmeras no portão da frente, porque a propriedade ficava afastada da estrada e eu prezava pela minha privacidade. Viajei para lugares que sempre quis conhecer, Japão por 3 semanas, Islândia durante a temporada da Aurora Boreal, Nova Zelândia, onde saltei de bungee jump de uma ponte e me senti mais vivo do que em anos.
Não enviei cartões postais para ninguém. Namorei pela primeira vez desde a faculdade, namorei de verdade, não apenas pensei sobre isso. Conheci mulheres em eventos de trabalho e por meio de amigos em comum, alguns relacionamentos duraram alguns meses, outros apenas algumas semanas. Eu não tinha pressa, estava aprendendo o que eu queria e o que eu merecia. Fiz amigos de verdade que me valorizavam por quem eu era, caras que conheci em uma aula de marcenaria e que me convidaram para noites de pôquer, casais do trabalho que me incluíam em jantares, pessoas que perguntavam sobre a minha vida e realmente ouviam as respostas, pessoas que comemoravam minhas conquistas sem pedir uma parte. Eu também me casei, o nome dela é Grace, e ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Nos conectamos em uma conferência em Chicago e passamos a noite inteira conversando sobre tudo e sobre nada. Ela ria das minhas piadas, fazia perguntas de acompanhamento quando eu falava do meu trabalho, olhava para mim como se eu fosse interessante em vez de invisível. Ela é analista financeira, com a própria carreira e as próprias ambições. Quando finalmente contei toda a minha história, ela não sentiu pena de mim nem tentou me consertar, apenas disse que parecia que eu tinha construído algo incrível a partir de uma situação ruim. Foi isso, sem julgamento, sem conselhos sobre reconciliação, apenas reconhecimento. Ela sabe tudo sobre meus parentes biológicos e não tem nenhum desejo de conhecê-los. A família dela me acolheu desde o primeiro momento em que ela me levou para casa. A mãe dela me fez um prato antes mesmo de eu me sentar, o pai dela perguntou sobre o meu trabalho e realmente se lembrou dos detalhes na visita seguinte. Os pais dela me chamam de filho, o irmão dela me convida para assistir futebol americano todo domingo e sempre tem meus lanches favoritos prontos. Finalmente entendi como era se sentir pertencente a algum lugar. 5 anos se passaram, 5 anos sem contato, 5 anos construindo algo real. Então aconteceu o mês passado. Grace e eu estávamos nos preparando para uma viagem de sábado de manhã ao mercado de produtores quando nosso sistema de segurança apitou. Temos câmeras no portão da frente porque a propriedade fica afastada da estrada. Abri o aplicativo no meu telefone esperando ver um entregador, eu literalmente deixei o aparelho cair. Parados no meu portão estavam meus pais, eles pareciam mais velhos, muito mais velhos do que 5 anos deveriam explicar. O cabelo da minha mãe estava completamente grisalho e ela tinha emagrecido de um jeito que não parecia saudável. Meu pai se apoiava fortemente em uma bengala. Eles dirigiam um sedã todo surrado, bem diferente do SUV bonito que costumavam ter. Grace pegou meu telefone e olhou para a tela, perguntou se aquelas eram as pessoas que ela achava que eram. Eu assenti. Ela perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que queria ouvir o que eles tinham a dizer. Desci até o portão com minha caminhonete, não abri o portão, não os convidei a entrar, apenas abaixei o vidro e perguntei o que eles queriam. Minha mãe começou a chorar imediatamente, disse que eles estavam tentando me encontrar havia meses, disseram que precisavam falar comigo com urgência, disseram que era sobre o Kevin. Perguntei novamente o que eles queriam. Meu pai pigarreou, a arrogância que eu lembrava tinha desaparecido, ele parecia derrotado. Ele disse que Kevin estava doente, muito doente, algum tipo de condição autoimune rara que atacava o sistema nervoso. Ele precisava de tratamento especializado em uma clínica fora do estado. O tratamento era experimental e caro, o seguro só cobriria uma parte. Eles já tinham queimado todas as economias, haviam feito uma segunda hipoteca da casa, tinham vendido o carro do Kevin e a maior parte dos bens de valor. Eles precisavam de dinheiro, muito dinheiro, e tinham ouvido pelos comentários por aí que eu estava indo bem. Meu pai perguntou se eu conseguiria encontrar no meu coração a vontade de ajudar meu irmão. Perguntei quanto eles precisavam. Meu pai disse que o tratamento custaria cerca de $200.000 ao longo dos próximos 2 anos. Eles tinham talvez 40 mil restantes depois de tudo que já tinham gasto. Precisavam que eu cobrisse o restante, $160.000. Minha mãe começou a implorar entre lágrimas. Disse que sabia que eles tinham cometido erros. Disse que estavam arrependidos de como me trataram. Disse que Kevin era o bebê dela e que ela não podia vê-lo sofrer. Ela implorou para que eu deixasse o passado para trás e ajudasse meu irmão. Perguntei onde Kevin estava, porque ele não estava ali pedindo por si mesmo. Meu pai disse que Kevin estava doente demais para viajar e orgulhoso demais para pedir, orgulhoso demais. O garoto que nunca ganhou $1 na vida de repente era orgulhoso demais para pedir 160 mil deles. Minha mãe estendeu a mão através das grades do portão e tentou segurar meu braço. Recuei antes que ela pudesse me tocar. Ela começou a falar mais rápido, mais desesperada, disse que fariam qualquer coisa, pediriam desculpas publicamente, diriam a toda a família que estavam errados, fariam tudo certo, ela só precisava que eu ajudasse Kevin primeiro. Perguntei se ela se lembrava da reunião de família, aquela em que meu pai apontou para a porta e disse a todos que eu estava morto para eles. Ela disse que se lembrava e que estava arrependida. Perguntei se ela se lembrava do que disse quando tentei explicar o meu lado, ela ficou em silêncio, porque não tinha dito nada, apenas chorou e deixou que todos os outros me atacassem. Meu pai tentou uma abordagem diferente, começou a falar dos detalhes médicos, o nome da condição, o protocolo de tratamento, as taxas de sucesso, ele tinha claramente memorizado tudo.
Tentava fazer parecer urgente e científico, como se, apresentando fatos suficientes, eu fosse convencido pela lógica. Deixei que ele terminasse e então fiz uma pergunta. Eles teriam ido até o portão do Kevin pedir que ele me ajudasse? Nenhum dos dois respondeu. Olhei para minha mãe, com o cabelo grisalho e as lágrimas. Olhei para meu pai, com a bengala e a postura derrotada. Eu disse 4 palavras. Fantasmas não têm contas bancárias. Então subi o vidro e dirigi de volta para casa. Eles ficaram naquele portão por mais 1 hora, apertando a campainha repetidamente, chorando, gritando. Minha mãe caiu no chão em certo momento e meu pai teve que ajudá-la a se levantar. Ele ficou diante da câmera e falou diretamente para ela, pedindo desculpas por tudo e implorando para que eu reconsiderasse. Eu assisti a tudo pelas câmeras de segurança e não senti nada. Eventualmente, eles foram embora. 2 semanas depois, voltaram. Desta vez Kevin estava com eles. Ele estava em uma cadeira de rodas, parecendo magro e pálido. Meu pai o empurrou até o portão enquanto minha mãe apertava a campainha. Assisti pelas câmeras enquanto Kevin olhava diretamente para a lente e começava a falar. Disse que sentia muito por tudo, disse que deveria ter me defendido, disse que precisava da minha ajuda e estava implorando. Eu não desci até o portão, desliguei o monitor e voltei a preparar o café da manhã com a Grace. Eles ficaram ali por 3 horas. Kevin continuou falando para a câmera, minha mãe continuou chorando, meu pai continuou apertando a campainha. Em algum momento, um vizinho deve ter chamado alguém, porque uma viatura da polícia apareceu. O policial falou com eles por cerca de 10 minutos e então eles foram embora. Na semana seguinte, minha tia Patrícia apareceu, veio sozinha, dirigindo o carro luxuoso dela pela minha estrada de cascalho como se fosse dona do lugar. Ficou no portão exigindo que eu fosse falar com ela. Observei-a pela câmera por cerca de 30 segundos antes de voltar ao que estava fazendo. Ela foi embora depois de 1 hora gritando sobre lealdade familiar e sobre como eu estava matando meu irmão. Então as cartas começaram a chegar, cartas escritas à mão da minha mãe, com 3 ou 4 páginas, falando sobre todos os bons momentos que tivemos como família, exceto que eu não conseguia me lembrar de nenhum bom momento. Cada memória que ela mencionava era, na verdade, sobre o Kevin. Ela só não percebia isso. Meu pai enviou uma carta formal por meio de um advogado, perguntando se eu consideraria um empréstimo com juros e um plano de pagamento. Joguei fora sem responder. Kevin também enviou uma carta, 5 páginas de pedidos de desculpa e explicações, disse que nossos pais sempre o colocaram no meio, disse que nunca pediu favoritismo, disse que sabia que era errado, mas não sabia como parar, disse que estava morrendo e que a última coisa que queria era morrer sem acertar as coisas comigo. Li tudo e depois joguei fora. 1 mês após o incidente do portão, recebi uma ligação de um número que não reconhecia, atendi porque esperava uma ligação de trabalho. Era meu primo Jake, aquele que sempre parecia desconfortável nos encontros de família. Disse que queria pedir desculpas pela reunião de família de 5 anos atrás. Disse que sabia que eles estavam errados, mas que teve medo demais para falar. Disse que meus pais estavam ligando para todo mundo tentando arrecadar dinheiro para o Kevin e que ninguém tinha muito a dar. Disse que eles iam perder a casa. Eu disse que apreciava o pedido de desculpas. Disse que não guardava nada contra ele pessoalmente. Então disse que o que aconteceu com meus pais e com o Kevin não era mais problema meu. Ele disse que entendia, disse que só queria que eu soubesse que nem todo mundo na família concordou com o que aconteceu, disse que esperava que eu estivesse bem. Eu disse que estava ótimo. Na semana passada, Grace e eu jantamos com os pais dela, contamos que estamos esperando nosso primeiro filho, uma menina. A mãe dela chorou lágrimas de felicidade, o pai dela apertou minha mão e me puxou para um abraço, o irmão dela começou a fazer piadas sobre ser tio. Era tudo que eu nunca tive enquanto crescia. No caminho de volta para casa, Grace perguntou se eu alguma vez pensava em entrar em contato com minha família biológica, nem que fosse só para avisar sobre o bebê. Eu disse que não, eles me declararam morto 5 anos atrás, e homens mortos não enviam anúncios de nascimento. Ela apertou minha mão e não disse mais nada. Ontem, recebi uma notificação de que alguém tinha estado no portão novamente, verifiquei as imagens de segurança. Era o Kevin, sozinho desta vez, em uma cadeira de rodas diferente. Ele ficou sentado ali por cerca de 20 minutos sem apertar a campainha nem dizer nada, apenas olhando para casa à distância. Depois alguém veio buscá-lo e ele foi embora. Apaguei a gravação. Algumas pessoas têm perguntado o que aconteceu com o tratamento do Kevin. Descobri por meio de um amigo que meus pais acabaram arrecadando dinheiro suficiente, venderam a casa, fizeram empréstimos e, aparentemente, receberam ajuda de uma instituição de caridade que auxilia com custos médicos. Kevin começou o tratamento há cerca de 2 meses. Não sei como está indo e não pretendo descobrir. Minha tia Patrícia aparentemente contou a toda a família estendida que eu sou o motivo de meus pais terem perdido a casa. Ela tem dito a todos que eu poderia tê-lo salvado, mas escolhi não fazê-lo. Alguns primos entraram em contato para gritar comigo, bloqueei todos. Meu primo Jake me mandou mensagem na semana passada para avisar que meus pais se mudaram para um pequeno apartamento. Disse que meu pai voltou a trabalhar aos 60.
8 anos para ajudar a cobrir as contas, disse que minha mãe quase não sai mais de casa. Ele não estava tentando me culpar, apenas achou que eu deveria saber. Agradeci pela atualização e depois voltei a pintar o quarto do bebê. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.